nós demos início ao nosso estudo, que eu não quero ser de forma nenhuma pretensiosa, no sentido de achar que nós conseguiremos, no nosso braço, na nossa força, estudar de Gênesis a Apocalipse, porque eu ainda não vi ninguém fazê-lo. Algumas igrejas fazem por blocos, mas nós vamos com humildade, na dependência do Senhor, nos submeter ao cuidado dele para esse tempo, amém? Fizemos um plano de fundo, primeiro do Pentateuco, que é onde nós vamos iniciar, pelo começo. Nós sabemos que, pelos estudos, Jó seria o livro mais antigo, mas quando foi ordenado, lá na Septuaginta, na Vulgata, foi colocado dessa forma porque fica melhor da gente entender o que foi desde o início, amém? Então nós fizemos um plano de fundo de como foi escrito o Pentateuco, ou a Torá, ou as leis, amém? Abra novamente aí a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Eu quero fazer algumas perguntas para ver se a gente gravou pelo menos algumas coisas da semana passada. Eu já dei aqui uma colinha, né? Como são chamados esses 5 primeiros livros? Pentateuco, da língua grega, ou Torá, do hebraico. Amém? Quais são esses 5 livros? Quem escreveu, pelo menos do ponto de vista da maioria dos teólogos, dos estudiosos? Moisés, provavelmente com colaboradores, no sentido de que ele já tinha morrido, então Josué provavelmente tem escrito uma parte. E mesmo que alguém tenha feito a escrita, lembra que isso não é incomum na Bíblia. Alguns profetas, inclusive, Paulo lá na frente também vai ditar algumas partes e outra pessoa escrever. Mas quem é o autor do Pentateuco? Deus. Amém? Porque Moisés não existia quando o mundo foi feito. Ele não estava lá, ele não presenciou. Então Deus falou e revelou a Moisés como foi tudo desde o início. E o primeiro versículo do capítulo 1, que é onde nós vamos nos ater no estudo de hoje, começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero contar com você algumas coisas. No capítulo 1, Deus começa no versículo 1 dizendo que Ele criou. Perceba que Ele não dá satisfação para mim e para você do que Ele fazia antes. Amém? Ele não explica quem Ele é. Ele diz que Ele criou os céus e a terra. A partir do verso 2, ele começa a descrever como foi esse processo de criação, como se deu esse processo de criação. Por que ele coloca no princípio criou Deus os céus e a terra? Antes do princípio aqui, que dá a ideia de tempo, cronos, como nós conhecemos, não havia marcação de tempo, era apenas a eternidade. E eu disse que a gente não tem uma dimensão do que é a eternidade, porque na eternidade não existe tempo, não existe espaço. Ela é com Deus, ela é. Amém? E aí ele demarca, por quê? Porque ele está escrevendo numa linguagem para alguém que virá a existir, que somos eu e você, e que precisa fazer sentido para nós. Porque se ele fala do ponto de vista da sapiência dele, da sabedoria eterna dele, eu e você não entenderíamos nada. Quem já viu a pessoa que pega a Bíblia para ler e diz assim: eu nem leio muito porque eu não entendo nada? Quem já ouviu isso? Muita gente fala isso. Imagina se Deus escrevesse numa linguagem rebuscada, numa linguagem divina. Nós íamos ficar sem acessar aquilo que ele queria transmitir. E sabe o que é lindo em Deus? E isso se confirma na vinda do seu Filho Jesus. Ele vem a nós. Apesar de Deus ser um Deus transcendente, ou seja, Ele transcende o nosso entendimento, Ele transcende a nossa capacidade, o mundo, o universo, Ele é imanente. Ele vem até nós. Ele se faz presente
nós, amém? E isso é lindo em Deus, porque apesar da sua grandeza, Ele vem até nós. Onde está isso, pastor? Aqui já, quando Ele diz no princípio, Ele está dizendo assim, olha, eu vou começar a falar numa linguagem que fará sentido para vocês. É Deus, mais uma vez, vindo ao nosso encontro. E lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu forma humana. Para quê, irmãos? Só para dizer que podia? Só para dizer que tinha poder para fazer isso? Para vir ao nosso encontro, para vir e estar no meio de nós, o Emanuel, Deus conosco, Deus imanente, Deus presente no meio de nós. E Ele vai demarcar o início de alguma coisa, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu disse aqui na semana passada que no hebraico, e essa foi a frase que eu aprendi das aulas de hebraico no nosso seminário de 4 anos e que ficou gravado. E do grego, tetelestai. Falei para o nosso professor de grego que esteve aqui pregando no aniversário da igreja. Eu falei: pastor, eu só fiquei com tetelestai. Está consumado aí, pelo menos ficou alguma coisa. Porque eu queria ensinar para vocês não falar grego, não entender a essência do grego, mas o sentido da palavra e aprender a consultar, né? Ninguém sabe tudo, nós consultamos. E ao início é o que é? Bereshit bara Elohim. No princípio ou no começo, criou Deus. O verbo bara, que vem do hebraico, ele traz a ideia de uma criação que só Deus tem capacidade de fazer. Porque eu e você, a gente também tem capacidade de criar, sim ou não? Aqui no Gênesis, essa cadeira já existia? Ela já estava lá pronta? Não. Tinha materiais primitivos, matéria-prima, que nós, com uma característica que Deus repartiu, dividiu conosco, que é a capacidade de criatividade, nós acessamos essa matéria-prima e com a inteligência que nós temos, que também tem dele, nós criamos a cadeira, o ventilador, enfim, todas as coisas que você olha e não é matéria-prima da natureza, nós criamos. Mas a ideia que nós temos da capacidade de criar não é esse verbo, parar. Esse verbo ele é atribuído a alguém que tem capacidade de criar a partir do nada. Por isso, foi usado esse termo aqui do hebraico para o início das coisas. Porque não havia uma matéria-prima que fosse usada para criar o mundo. O próprio Deus, Ele disse e pela sua palavra foi criado. Então anote aí, o verbo parar, ele traz a ideia de uma criação a partir do nada. Os teólogos usam uma expressão chamada ex nihilo, nada absoluto. Por quê? Porque existem várias teorias sobre a existência do universo e do ser humano. E eu não vou me ater a isso porque não é o nosso propósito. Evolucionismo, criacionismo, desenho, designer inteligente, várias teorias para explicar a existência do universo. Alguns criacionistas defendem a ideia, nós somos criacionistas, amém? Amém? Defendem a ideia que até foi Deus que fez, mas já existia ali alguma coisa no espaço e Deus foi e manejou aquilo de tal forma que viesse se desenvolvendo e através de uma evolução criasse todo o universo e galáxias e o nosso planeta. Nós não cremos assim. Nós cremos que antes desse princípio não havia nada. Por isso, ex nihilo, nada absoluto. Amém? Deu para entender? Porque alguns defendem a ideia de que havia alguma coisa. Então Deus marca aqui no início. E eu expliquei na semana passada o porquê desse cuidado de Deus em escrever para nós. A gente sabe muito bem, e todos nós aqui já devemos ter brincado daquele
Você conta para os juízes depois de você. Os juízes para os reis e os profetas, quando chegassem nós, irmãos, o que ia sobrar? Imagina, não é um grupinho de 20 pessoas, são várias eras, passando uma atrás da outra, e vários povos indo para vários lugares da terra, levando informação. Mudaria tudo. Então Deus veio com cuidado, deixar registrado. Mas mais do que isso, Deus estava dando uma revelação agora para um povo que ele precisava limpar conceitos, limpar o coração, limpar a mente, não só da idolatria do Egito, mas de um estado de escravidão. Você já viu aquela pessoa que ela cresceu num ambiente, ou ela vive num ambiente, e aí você pode pensar na sua vida, tá? Ou ela vive na sua família, ou no ambiente escolar, ou de igreja, ou de trabalho, que é extremamente exaustivo, abusivo, tóxico, né? Que é uma palavra que eu estou usando muito agora. E de repente ela tem a oportunidade de sair daquele contexto. Quantos de nós já olhamos para essa pessoa e dissemos assim: agora ela vai viver uma vida extraordinária? Como amigos, como pessoas, como pastores, como irmãos em Cristo, a gente espera que de fato a pessoa comece a viver o melhor. Quantas vezes nós nos frustramos e dizemos assim: por que essa pessoa sempre vive aquém daquilo que ela pode viver agora? Porque na mente dela, no coração dela, na sua alma, foi colocada uma gaiola emocional. Lá no povo que estava recebendo essa escritura aqui, não era diferente. Eles estavam fisicamente fora do Egito. Deus levantou mão forte, abriu o mar, tirou o povo de lá, levou para o deserto, deu provisão, mas apesar de eles estarem fora fisicamente, o coração, a mente, o intelecto deles ainda estava debaixo daquele lugar de escravidão. E Deus precisava fazer um processo de limpeza, um processo de reestruturação. Deus precisava dizer para eles: eu sou o Deus que criou todas as coisas, não são aqueles deuses. E eu chamei vocês para serem livres e abençoados em mim. Eu vou dar a vocês a terra que eu prometi. E eu vou cuidar de vocês, eu serei presente com vocês. Então Deus precisava tratar o coração e a mente do povo. Aí você diz assim: pastora, claro, mas a gente já sabe disso. Eu não vou entrar em detalhes, mas não poucas vezes, como pastores, nós lidamos com isso continuamente. Quantas vezes as ovelhas vivem debaixo de um jugo, de um sistema de entendimento, de crença, de comportamento, e Deus já entregou Jesus para morrer por nós, para nos dar a terra em sua plenitude, em Cristo Jesus. E a gente ainda está vivendo aquém daquilo que Deus tem para nós. A proposta do estudo da palavra de Deus, como dissemos, é que ela venha nos ler enquanto nós estivermos estudando-a. Se você permitir que Deus entre através da sua palavra e leia o seu interior, eu creio que processos de cura, de libertação, de transformação serão feitos em nosso meio. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para isso. Porque Deus mesmo a concebeu com o propósito de nos educar. Ela é uma palavra que nos educa. Nos reeduca se necessário for. Quer saber de uma coisa? Todos os dias nós precisamos ir para a palavra e deixar que ela venha para dentro de nós. Você aceita isso na tua vida? Permitir parar sobre você. Que seja o início de um novo tempo. Talvez não da criação do mundo, porque essa obra maravilhosa já foi feita, mas permitir parar no começo de algo novo para a tua vida. Deus possa trazer à existência aquilo que não existia. E para que você
singular. Então dá a ideia de potencialização, ideia de o Deus Todo-Poderoso e não de deuses. Deu para entender? Porque alguém pode dizer para você: ah, você está dizendo isso, Elohim é deuses. E você precisa saber. Sim, eu sei disso. Mas o verbo que o meu Deus usou para Bereshit bara Elohim é um verbo singular. Ele fez no princípio todas as coisas. E aí ele diz que ele fez, não fica apresentando CPF, RG, certidão de nascimento. E eu vou dizer para você uma coisa: nós precisamos aceitar isso. Amém? E com aqueles que duvidam, o que você faz? Você fica tentando provar Deus? Você fica tentando provar que Deus existiu, que Ele existe, que escreveu a Bíblia? Não. Deus não se preocupou em provar a sua existência. E não precisa ser, e não deve ser tarefa nossa essa. Por isso é uma matéria de fé. Eu quero passar para você algumas coisas que eu esqueci aqui, antes de prosseguir. Graças a Deus, hoje a igreja é livre, amém? Amém. Ela é livre, ela tem a Bíblia na mão. Hoje, com a internet, você tem acesso a tudo. E só os teólogos, no tempo passado do cristianismo, só os papas e os padres, nem tantos padres, depende do que eles exerciam, tinham acesso. O povo não tinha acesso, hoje nós temos, amém? Então eu quero dizer para você algumas fontes que eu tenho utilizado, e se você quiser acessá-las, você fica à vontade. A enciclopédia e o comentário bíblico, versículo por versículo, do Champlin, é uma das fontes que nós consultamos. Teologia sistemática do Strong, teologia sistemática do Lewis Sperry e teologia sistemática do Paul Tillich. Além disso, há conhecimentos do físico vou falar primeiro vocês conhecem, o arqueólogo Rodrigo Silva, e eu gosto muito disso porque é muito bacana. Nós não acessamos essas informações para crer na Bíblia, né? Não. Só que quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona pela Bíblia. Porque seja numa linguagem simples que ela trouxe, na verdade ela já trazia muita informação que os homens estão descobrindo hoje. Então eu vejo algumas informações que ele traz como arqueólogo e também o Haroldo Lourenço. O pastor Haroldo Lourenço é físico, além de pastor. Então ele se debruçou ao estudo do começo do ponto de vista da física também. Então são alguns pressupostos que eu estou acessando para trazer para a gente. E sobre tudo isso, a Bíblia. Amém? A minha, no caso que eu estou usando aqui, é a King James. Então, se você tiver dúvida, anote aí. Se você quiser consultar esses materiais, alguns deles têm uma linguagem muito rebuscada, muito difícil. Então, eu mastigo e tento trazer de uma forma mais simples. Amém? Então, Deus, Ele criou todas as coisas. Bom, vamos lá. Gênesis, capítulo 1. O que Deus criou primeiro? No verso 2, ele diz que a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos nos deter um pouquinho nesse versículo aqui. Há uma teoria, até bem difundida, de que há um tempo muito grande entre o verso 1 e o verso 2. De que Deus havia feito a terra perfeita, o homem ainda não habitava nessa terra, e quando Satanás foi expulso do céu, ele caiu na terra junto com essa parte dos anjos e ela ficou deformada. E Deus então começou a recriar. Por isso ela estaria sem forma e vazia. Mas eu particularmente não compartilho muito dessa ideia. E não vou entrar nesse meio, até porque do ponto de vista judeu, houveram várias
recriações, não só uma. Então nós não vamos entrar nessa discussão. O que nós entendemos aqui, que o verbo, se ele tivesse melhor traduzido, não seria a terra era sem forma e vazia, mas sim a terra estava sem forma e vazia. Mais ou menos assim. Você vai criar, fazer um bolo. Você tem trigo, leite, açúcar, manteiga, ovos, fermento. Você já tem um bolo ali? Não. Você pega todos eles e mistura. Já tem um bolo ali? Não. Tem um potencial do bolo. Só depois que você assa, que termina o processo, é que o bolo está pronto. Enquanto ele está aquela massa, ele está sem forma. Ainda não é algo terminado. Então a ideia melhor compreendida aqui é que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok. Agora Deus vai explicar como ela estava no princípio. Ela ainda estava sem forma e vazia. E ele vai começar a detalhar para que a gente entendesse o processo de criação, como foi. Como ela estava sem forma e vazia, havia escuridão sobre ela. E havia um abismo. E o verso 2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas ou a face do abismo. A ideia aqui da palavra do hebraico é um lugar onde estava havendo uma tormenta. Imagina um mar, que eu e você estivéssemos no oceano, sem enxergar nenhuma ilha, nenhuma parte do continente, e de repente começasse uma tempestade, escurecesse tudo, e o vento começasse a soprar e levantar ondas muito grandes. A gente iria ficar apavorado. Sim ou não? Então é mais ou menos essa ideia de uma tormenta nas águas e com escuridão. Então já havia um lugar com água e com escuridão. E por que o versículo 2 diz que o Espírito de Deus se movia? A ideia é, quem já viu uma galinha com os pintinhos debaixo das suas asas? O que ela está fazendo ali? Ela está chocando. A palavra hebraica usada aqui é como se fosse nesse sentido. Desse lugar de gerar, trazer vida, como uma galinha faz com os ovos, com seus pintinhos, e ela está ali trazendo a vida aos seus pintinhos. Era o que o Espírito de Deus estava fazendo sobre este lugar que estava sem forma e vazia. Pairava nesse sentido de estar acolhendo essa parte criada debaixo das suas asas e chocando. A ideia é essa, tá? E nesse primeiro momento só havia escuridão, trevas. Verso 3: disse Deus: haja luz e houve luz. Primeiro ponto que as pessoas que não acreditam na Bíblia vão dizer que houve luz. Tá, a luz vem do sol. Ou a luz vem das estrelas. As estrelas são seres luminosos. Amém? A Terra não é luminosa, ela não tem luz própria, a Lua não tem luz própria, as estrelas têm luz própria. Mas as estrelas já tinham sido criadas aqui, verso 3. Não! Ela vai ser criada lá na frente. Então, que luz é essa? Olha que legal. Há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, quando a gente ia estudar física, por exemplo, não se falava dessa luz, só das luzes vindas das estrelas. E agora se descobriu que há uma luz no universo independente das estrelas. Que luz é essa? É essa luz aqui do verso 3. Existem gases no universo superaquecidos, e esses gases, eles produzem luz, eles têm luz. Tá, mas eu ouvi na minha aula que esses gases, eles advêm das explosões das estrelas. Uma parte deles. A outra parte dos gases que produz luz não são.
provenientes das estrelas. Ela simplesmente surgiu. Combina com o que a Bíblia está dizendo? Não. Algo que foi estudado agora, recentemente. Essa luz independe das estrelas. Disse Deus, haja luz. Sabe quando que Deus falou isso para Moisés? 1500 anos antes de Cristo. A escrita ainda estava sendo desenvolvida, elaborada. Sabe, tanta coisa, ninguém imaginava um ventilador rodando, ninguém imaginava essa luz, inclusive. Deus fez a luz e Thomas Edison também. A diferença é que Deus fez barato, a partir do nada. Thomas Edison fez a partir daquilo que Deus fez. Mas é uma das características que nós vamos estudar daqui para frente, que Deus colocou em nós. Verso 4. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz e as trevas chamou. Houve então tarde e manhã, primeiro. Então aqui é o primeiro dia da criação. Pastora, esse dia é um dia? São 100 anos? São 1000 anos? Há muita discussão em torno disso também. Alguns teólogos dizem que um dia aqui é uma era e não um dia. Só que a palavra hebraica para dia é Yom. Quem já ouviu Yom Kippur, dia do perdão? É essa palavra, Yom. A palavra Yom, sozinha, ela dá a ideia sim de era. Mas quando ela está precedida, igual a nossa língua portuguesa, que a gente precisa estudar o que vem antes e o que vem depois, para entender o que de fato ela está dizendo, quando ela está precedida de um artigo definido ou de um numeral, por exemplo, passa a ser um dia de 24 horas. E aqui tem um artigo antes do numeral. Então dá a entender que Deus realmente está dizendo que foi em um dia do nosso tempo. Ah, mas é impossível. Já fizeram as contas de bilhões de anos. Já fizeram contas de bilhões de anos. Irmãos, uma coisa eu sei. Deus tem explicação para isso tudo. Algumas coisas Ele já dividiu conosco, outras ainda não. E eu vou dizer para você uma coisa, se você estudar ciência, pastora, mas a ciência, como nós conhecemos, é algo moderno, é extremamente moderno. A ciência moderna é muito recente. Essa coisa de ir para o laboratório, de fazer teste, etc. Mas a ciência, como busca do conhecimento, é muito antiga. Tá? E ela mudou várias vezes e continua mudando ao longo do tempo. Até o tempo da Idade das Trevas, tinha-se certeza que a Terra era plana, gente. Tinha ou não tinha? Pessoas foram queimadas, porque começaram a dizer que a Terra era redonda. Pessoas foram julgadas, apontadas, ditas como loucas. Os gregos, na verdade, 200 anos antes de Cristo, já tinham descoberto isso. Mas era tão terrível, já na era cristã, quando a igreja se junta com o Estado, dizer que a terra era redonda, que ninguém dizia. E quem começou a dizer foi perseguido. Mas a ciência vai mudando e não tem nada de errado nisso. Porque Deus vai nos dando condições e novos aparelhos, e satélite, e telescópio, para a gente ver o universo. Sabe o que descobriram há poucos anos agora? Uma estrela nova, entre bilhões de estrelas, mais uma foi descoberta, e em torno dela 7 planetas. A gente tem, segundo esse físico que é pastor, mais de 3.000 planetas confirmados e mais alguns a serem confirmados. E nesse último que foi descoberto, possivelmente há uma órbita um pouco mais parecida com a nossa aqui em torno do Sol. Isso era descoberto há 50 anos atrás? Não. Mas invalida a Bíblia em alguma coisa? Não, sabe por quê? Porque a Bíblia foi escrita para quem fosse habitar o planeta Terra.
Então você tem a escolha, tá? Quando você for para esses livros que eu te pontuei, você vai ver várias coisas. Você tem liberdade de escolher a linha que você quer pensar um pouco mais sobre ela. Mas eu quero crer, sim, que Deus é poderoso não só para fazer em 6 dias, mas em um pensamento. Eu ia dizer uma palavra, mas só dele pensar ele tem poder para fazer. Amém? Outra coisa que a gente aprende aqui, nesse verso 5, na história antiga dos hebreus, havia um entendimento de que quando você descobria, ou construía, ou criava alguma coisa, você tinha o poder ou a autoridade para dar nome e para ter posse dela. Mais ou menos como a gente faz hoje, quando a pessoa cria alguma coisa, o que ela faz? Registra patente. Ela diz, eu criei, então eu tenho poder para dar nome e tenho posse dela. Deus estava dizendo aqui, olha, eu chamo isso aqui de luz, eu chamo isso aqui de trevas e eu avalio. É bom. Às vezes as pessoas querem avaliar Deus e a sua obra. Nós não estamos aqui para avaliar Deus e a sua obra. Nós estamos aqui para confiar que aquilo que Ele dividiu conosco é para o nosso bem. E eu quero crer que no estudo dessa palavra, a cada quarta-feira, Deus vai mexer nos nossos alicerces. E quer saber do que mais? Precisa ter fé para isso. Os irmãos sabem qual é a minha característica de pregação. Eu sou uma pessoa colérica, eu tenho temperamento, eu grito, eu falo, eu ando, eu esbravejo, e dar estudo para mim é mais desafiador. Então, domingo eu prego, mas eu quero crer que a palavra está gerando vida aqui. Porque cada vez que eu vou para a palavra para estudar, ela gera vida em mim. Ela lê o meu interior, ela me confronta. Deus está dizendo para você aqui no verso 5, você tem entendido que eu te criei, que eu te dou o nome de quem você é, e não as circunstâncias, as pessoas, nem o que você sente, sou eu que dou um nome sobre você, te chamo de servo, de filho, de amado, e eu tenho posse sobre você, ou você está sendo rebelde. Deus até me fez, me criou, mas eu não me sinto assim, a gente tão manidos, né? Eu não me sinto assim. Deus não está nos perguntando como nós nos sentimos. Ele está dizendo que quando Ele nos criou, Ele disse que era bom. Ele separou as trevas e a luz e deu nome. E disse, eu tenho posse e governo sobre isso. Verso 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em 2 partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite e assim ficaram em cima. E assim aconteceu. E Deus, ao firmamento, deu o nome de céu. A tarde passou, raiou a manhã, esse foi o segundo dia. Então, primeiro dia, haja luz, separou luz das trevas. Primeiro dia é bom. Segundo dia, as águas que estavam sendo movimentadas pelo Espírito, Deus diz, haja separação entre elas, águas de baixo e águas de cima, e surge o firmamento. O que é o firmamento? Os povos antigos, quando olhavam para o céu, primeiro, ninguém tinha dimensão do universo, gente. Quando olhavam para o céu, via as estrelinhas, eles tinham a ideia de como se fosse um pano com furinhos. E aqueles brilhinhos eram um pano escuro com furinhos, porque era o conhecimento que se tinha na época. Mas Deus vai dizer que este lugar que nós observávamos na antiguidade, como um espaço acima de nós, é o firmamento. E Ele separa as águas de baixo e as águas de cima. Ele já começa a estabelecer ordem no universo. Alguns dizem que águas de baixo e águas de cima são águas que vão para o subsolo. Todo mundo sabe que a gente tem os lençóis freáticos, amém? As águas no interior da terra e as águas que ficam sobre a terra. Alguns
capaz de ter vida, porque a nossa atmosfera ela é diferente de todas as outras, de todos os planetas. Só aqui na Terra a gente é capaz de viver. Então Deus já começa a estabelecer isso. Mas preste atenção aqui. No segundo dia, ele diz que é bom. Leia, gente. Leia ali. Não. No segundo dia ele não diz que é bom. Tem muita gente intrínseca com isso. Então Deus criou alguma coisa que não era boa. No segundo dia deu ruim. Deu errado alguma coisa? Não. Era uma parte de um processo que ele estava estabelecendo. E no final, quando ele cria o homem, a mulher, os animais, no final ele diz o quê? E tudo é muito bom. Então ele faz uma avaliação do processo inteiro. Quem trabalha em fábrica aí, com costura, eu já fui lá visitar a Volkswagen, né? Então eu vi como é que é o processo. Tem uma avaliação da qualidade em etapas e tem uma avaliação final. Alguns ISO 9000, 9001, que mais? ISO 14000. Agora tem um monte. Mas é um processo de análise. Aqui Deus não fala que é bom, mas ele continua. Terceiro dia, vamos ver o que Deus fez no terceiro dia. Então, primeiro dia, o que Deus criou, irmã, no primeiro dia? A luz. Que luz é essa? Não é a luz do sol. É a luz que ele disse que era para aparecer. E apareceu. No segundo dia, o firmamento separou as águas de baixo e as águas de cima. No terceiro dia, o que ele criou no terceiro dia, gente? Ele separou as águas da terra. Ele fez aparecer a porção seca. Ou seja, é como se a terra ela fosse toda coberta de água. E agora ele manda que a água se ajunte no lugar e a porção seca apareça. Quando a gente vai estudar geologia, geografia, etc., a gente sabe que no início não tinha continente americano, Oceania, África, Ásia, era só um bloco de terra, chamado de Pangeia. Quem já estudou isso aí? Todos nós passamos lá atrás, talvez tenha esquecido, mas estudou. Pangeia era um bloco único de terra, exatamente como Deus diz: apareça a porção seca e seja separado das águas. Oh meu Deus, o vento está me atrapalhando aqui, gente. As águas se reúnem num só lugar a fim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu. Deus deu o nome de terra à parte seca, e a massa das águas ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Então agora já tem terra, já tem água ao redor, já tem uma água em cima, já criando vapores, porque já tem uma luz ali trabalhando, mas ele vai continuar. E determinou, verso 11, que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, ou relva, como pode estar aí na sua versão. E ela vai nascer como? Pequenininha. Um brotinho assim, uma mudinha. Não, gente. Deus já criou as coisas maduras. Produzam ervas, ou, como está na sua versão? Vegetação com sementes. A gente pega uma plantinha, uma mudinha, compra, leva lá para a chácara da planta, tem que esperar um tempão, e cresce, até florescer, até amadurecer. Deus já mandou que elas nascessem prontas, com semente, e cada uma segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a
e observou Deus que era bom. Passaram-se tarde e manhã, foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia e a noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros dos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, a maior para governar o dia, e o menor, que é a lua, para governar a noite. Agora, uma coisa, irmãos: quando ele mandou existir luzeiros, foi só o sol e a lua? Ou junto ele já estava criando todo o restante? Quando a gente olha para o sol, a gente nem pensa nele como uma estrela. A gente só pensa em estrela quando a gente vê à noite. Mas o sol é uma estrela. E não é das maiores. A diferença é que ele está tão perto da Terra que ele aparece para governar o dia. Porque nós giramos, o nosso planeta e outros planetas junto conosco, giramos em torno do Sol. Olha que coisa interessante. E se nós estivéssemos 10% ou 5% mais longe ou mais perto do Sol, mais perto, toda a água do planeta ia sumir, evaporar, e mais longe nós estaríamos congelados. A Terra precisa estar, Imageli, exatamente num ponto específico para que tenha esse clima que a gente tem. E eu vou dizer para você, a gente reclama ainda. Ele está com calor hoje, ontem, anteontem. Deus da misericórdia, junta com a menopausa, é fogo puro. Só Jeová na peleja. Mas olha que interessante, que lindo. Se a gente pensar no que a Bíblia está dizendo agora, a gente para de reclamar do frio. Eu gosto de calor, eu gosto de frio. E reclamar do calor que glorifica. Porque 10%, 5% fora desse lugar, a terra congela ou ela fica insuportavelmente quente a ponto de não ter água. Logicamente, não tem como viver. Entende? Que não foi um acaso. Existe toda uma lei de Deus. Quando ele diz haja, não é só jogando ao léu. A palavra aqui é uma ordem completa. Existam desta forma. Processos naturais e leis naturais. Leis da natureza. E é interessante que esse físico, ele vai afirmar o seguinte: uma das coisas que a ciência ainda não consegue compreender é que os processos naturais e as leis da natureza estão aí, irmãos. A gravidade, a lei de Newton, todas essas leis, o corpo não pode por si só alterar o seu estado de repouso, de movimento, né? Todas essas leis, elas são fixas, não mudam. No entanto, todas elas unidas, elas não são capazes de criar. Então, se a gente voltar e estudar todas as leis da física, da química, da matemática, e voltar lá no início, somando todas elas, é impossível que tenha havido um surgimento espontâneo, como a teoria da evolução diz. Que havia um germe no início para criar as espécies, que havia um caldo originário, e dali houve, durante bilhões e bilhões de anos, um desenvolvimento para chegar até nós. Deus, ele coloca no haja dele uma ordem. E aí a gente precisa aprender, né? Se Deus é ordeiro, a gente também precisa. Se Deus é ordeiro, a gente também precisa ser. Eu quero abrir um parênteses aqui e perguntar para você, porque eu já tenho feito essa pergunta para mim. Quais áreas da minha vida que estão em desordem ou pouco organizadas e que eu preciso, no entendimento e no estudo, que parece só um estudo, ai meu Deus, é estudo de teologia isso, eu preciso deixar que essa palavra me leia e me ajude a ser ordeira nessa área da minha vida. Eu quero fazer esse convite para você. Para um instante. Você consegue agora, honestamente, diante de Deus, dizer para Deus: essa área da minha vida não está em ordem.
Deus que eu estou falando. Está vendo uma lógica toda? Ele separa luz e trevas, ele coloca a água de baixo, de cima, porque lá na frente precisa ter uma atmosfera que a vida que ele vai chamar a existência precisa existir e permanecer viva, né? Então precisava ter aqui todo um clima, oxigênio, todo necessário para que essa vida que ele disse aconteça, permaneça viva. Isso significa que o nosso Deus, ele é ordeiro. Em que nós estamos desordenados. Podem ser coisas profundas, gente, que Deus precisa abrir dentro de nós e nos ajudar a colocar em ordem, mas pode ser coisa simples. A sua saúde, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual, nossas roupas. Estava eu e minha prima conversando e com a Fabiana também. E aí eu falei com ela que a gente está num processo lá em casa. Eu estou vendo assim, gente do céu, a gente vai para a igreja tudo arrumadinho. Assim, simples, mas a gente se ajeita, né? Se ajeita. Casa está um nó de virar tripa. Quem fica arrumadinho em casa aqui, gente? Gente, que silêncio, que hipocrisia, me deixando sozinha. E o troço vai ficar gravado, vão falar mal só de mim. Onde você vai? No médico. As pessoas falam
Eu estou falando de uma maneira descontraída, mas é séria. É séria. Porque Deus quer que eu faça o melhor para o meu marido, para os meus filhos, para a nossa igreja. Mas eu só posso fazer o melhor para eles se eu estou fazendo o melhor em mim. Entende? Que Deus estava criando, preparando tudo para nós, para o ser humano. E Ele foi fazendo o melhor, de maneira ordeira. E às vezes a nossa vida, essa área está muito organizada. A Fabiana falou assim, pastora, mas essa história que o pastor parece organizado, porque nós somos em muitas coisas. Mas algumas coisas não, porque eu não gosto de personagem. Não vim aqui dar um exemplo. Uma hora você me pega um dia e atravessar. Pastor, arrumadinha no domingo, olha aí. Não, a gente precisa ser sincero. E eu estou permitindo, porque eu já vou fazer 50 anos daqui a pouco. Vou fazer 49 esse ano, ano que vem vou fazer 50 anos. Quer saber o que mais? Eu quero viver o restante da minha vida da melhor maneira possível, para a glória de Deus. Até nos detalhes. E são coisas que a gente às vezes está tão acostumado que a gente pensa, já vivi assim até agora, já casei, né, amor? Já casei. Felipe e Daniel tem muitos que tem que arrumar namorado. Não, é para mim, é para o meu Deus. Você aceita isso? Amém. Estou dando um exemplo simples, básico. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe as coisas que precisam entrar em ordem na tua vida e na tua casa. Que o Espírito do Senhor traga esse entendimento sobre nós nessa noite. Qual versículo que eu estava? Alguém me ajude? 13? 17? Os grandes cruzeiros, sim. Falta 5 minutos? Tá. Já falei dos cruzeiros, né? Quarto dia. Quinto dia, ele mandou que as águas. O que aconteceu nas águas, gente? Seres vivos aparecessem nas águas. As aves dos céus, debaixo do firmamento, e assim fez. Preste atenção que Deus primeiro cria os animais aquáticos e do ar, que voam. Amém? Agora, ele produziu um germen ali original, ou trouxe origem a tudo, todo o resto? Não. Aqui já tinha aves, peixes, mamíferos aquáticos, todos eles foram criados nesse momento aqui. E as aves e todo o ser que voa nos céus. Dessa forma, criou Deus os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies. Então, aqui já vieram espécies distintas. Todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Vamos adiante. Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e também as aves se multipliquem na terra. Então, ele já criou um ambiente que esses seres aparecessem e que eles conseguissem sobreviver e se multiplicar. Passou-se tarde de manhã, quinto dia. Agora vem o nosso dia. A terra produza seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Esse estudioso, ele diz que se voltarmos na história, separando os animais por espécies, na época de Noé, que a gente vai estudar lá na frente, haveria em torno de 300 espécies. Como assim, pastor? Explica, por favor. O que ele entende? Ele entende que não houve essa evolução proposta por Darwin, mas houve uma adaptação. Vou citar um exemplo. Tem a família dos cães, lobos, coiotes, são todos da mesma família. Então, o que ele diz? Houve uma base, uma espécie que
em várias partes do mundo, e tem o coiote, no outro lugar não tem, no outro tem o cachorro, tem peludo lá, né, que a gente ainda tirou lá do lugar dele natural e trouxe para o lugar quente, aquele siberiano. Ou seja, ele foi adaptado para lá, mas ele vem de uma mesma espécie. Então, segundo ele, voltando e estudando as espécies, haviam cerca de 300 espécies base, vamos colocar assim, de onde se adaptou de acordo com o território para onde ela foi. Tá bom? Deu para entender isso? Mas a Terra criou, trouxe a existência. E também com a possibilidade de se multiplicar. Verso. Ele fez as esferas selvagens, né? E viu que era bom. Então Deus determinou. Aí no verso 26, Deus vai criar o homem. Deus criou o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança. Percebam que tudo foi preparado. É como se alguém da sua família dissesse assim: olha, eu vou mudar para a sua cidade, compra uma casa para mim, eu vou te mandar dinheiro, você prepara tudo para mim. Eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, eu tenho um papagaio, eu tenho tantos móveis, eu tenho necessidade de um escritório e tal. E essa pessoa te manda um dinheiro suficiente para você comprar a casa, colocar móveis nela, com espaço para os animais, com escritório para tudo. Ela está vendo o que você está fazendo, mas você está preparando a casa para ela chegar e conseguir habitar. E habitar de qualquer jeito? Não, vai ter espaço para o escritório, vai ter um lugar para o papagaio, para o periquito, para o cachorro, para o gatinho. Deus estava fazendo isso, criando no universo, especialmente a Terra. Porque apesar da Terra e do sistema solar ser pequeno em relação a todo o universo poderia interferir no planeta Terra se não tivessem uma ordem de Deus. Você já viu cometa passar aquele rápido? Foi o mais conhecido da nossa era, né? Ele passa exatamente a uma distância segura da Terra, porque a Terra tem todo um sistema de defesa. Quando bate ali na atmosfera, ele degrada e cai até no nosso Sol, mas partes pequenas. Então, todo o universo gigantesco atende a um cuidado de Deus comigo e com você. Do ponto de vista do universo, a Terra é um pó, uma poeira. Mas aqui estamos eu e você, e Deus olha e diz: todo o universo vai funcionar de tal maneira que os meus filhos vivam. Vamos reclamar menos? Você entende que existe um sistema gigantesco e ainda não explicado? Está sendo descoberto, estudado por tanta gente tão inteligente, que está funcionando muito direitinho para mim e para você, para a gente continuar vivendo, respirando, levantando todo dia, regados com essa misericórdia, com esse favor. Quando alguma coisa ruim acontecer, e elas acontecem, lembra que Deus está controlando todo o universo, porque você está aqui dentro desse planeta chamado Terra, e Ele está cuidando de mim e de você. Não deixe uma tempestadezinha que se levanta aqui dentro parecer gigantesca ou maior do que tudo. Deus está cuidando de você. Nessa hora gigantesca, Ele vem ainda, Ele te consola, te conforta, te renova, te alegra, te ensina, te corrige. Vamos deixar a criação do homem para a semana que vem? Porque eu quero trabalhar um pouquinho na criação do homem, porque a gente viu um preâmbulo ou uma preparação do porquê Deus estava fazendo tudo isso. Ele não precisava de nada disso, Ele é Deus. Ele não tem necessidade de nada, mas Ele quis. A minha oração é que eu e você queiramos estar aqui com Ele, nele, na sua palavra. Eu quero ser transformado
tudo. Tudo que eu já vivi de milagre na minha vida, internamente, exteriormente, como família. Eu quero ir além, eu quero mais. Podem ser detalhes pequenos aos olhos dos outros, como, por exemplo, esses cuidados que nós estamos tendo. Ainda não está bom não, tá, gente? Hoje eu estava com uma bermuda larga, eu emagreci, né? Mas é uma bermuda boa. Eu tenho que trazer para o bazar para vender, tá vendo? Já estou errado nisso. A bermuda boa que eu tenho. Coloquei, daqui a pouco eu estou deitada assim, com um livro aqui, com óculos aqui, com a Bíblia aqui frente, mas essa bermuda está quase dando 1,5 de mim. Eu preciso trazer ela para o bazar. Eu preciso colocar esse nome. Então ainda não está muito legal, mas a gente já tirou aquelas roupinhas. Você fica assim, essa camisolinha aqui é aquela que já está com a alça assim, mas é aqui eu fico confortável. Não, pastor, é só você. Eu não. Eu sou aquela assim, leite, sabe? Tu sabes, Senhor, tu sabes. Amor, não estou vendo. Vídeo? Esse vídeo eu não sei desse não. Quantos minutos? 1 minuto. Uma posição inteiramente precisa no espaço. Uma variação de apenas 10% da distância ao Sol seria suficiente para transformar nosso planeta em um forno abrasador. Se estivéssemos 1% mais distantes, enfrentaríamos um frio intenso, capaz de congelar tudo. Uma rotação mais rápida nos sujeitaria a ventos furiosos, atingindo velocidades de 300 a 400 km por hora. Por outro lado, uma rotação mais lenta significaria a exposição prolongada ao Sol, levando a temperaturas extremas de 60 a 80 graus durante o dia e incrivelmente baixas, variando de menos 40 a menos 50 graus durante a noite. A temperatura do Sol é meticulosamente equilibrada para possibilitar a existência e sustentação da vida na Terra. A precisa rotação da Lua contribui para evitar a acumulação de água estagnada, enquanto estabiliza as redes terrestres, prevenindo desequilíbrios que poderiam ocorrer com variações mínimas. Além disso, Júpiter desempenha um papel estratégico como um escudo protetor contra asteroides, meteoritos e cometas, oferecendo uma barreira defensiva essencial. Se estivesse 1% mais próximo do Sol, protegeria Vênus; 1% mais distante, protegeria Marte. Só um pouquinho de toda essa ordem que Deus colocou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que não está achando tão interessante esse princípio, eu quero te alertar uma coisa. Todo o restante do estudo da Bíblia depende desse início. Amém? E a gente tem um hábito de querer pular etapa que a gente não está gostando muito. Quem pula genealogia aí quando vai ler a Bíblia? Parece chato, né? A gente pula. Então que Deus nos ajude, tá, gente? Segura a tua onda aí, porque Deus tem muita coisa para falar conosco através da tua palavra. E você esteja aqui porque Deus deseja que você se aprofunde na palavra. Amém. Não fique mais assim, eu creio e pronto, e acabou. Não, eu creio porque a palavra de Deus ela é viva, verdadeira, eficaz, ela é poderosa, digna de toda aceitação. Eu estou estudando. Você já sabe tudo? Não tenho nem a pretensão de saber. Deus não quis revelar tudo para nós. Mas a parte que Ele quis, eu quero me debruçar sobre ela. Se coloque de pé. Vamos orar. Quero pedir ao pastor para orar. Nossos visitantes, tem 3 queridas ali atrás. Qual o seu nome?
esses cultos temáticos, amém? Eu quero que você vá para casa, não pensando muito, o primeiro dia foi isso, foi aquilo. Deus é um Deus de ordem. Deus levou dias para fazer tudo para mim. O que eu preciso fazer por Ele que eu ainda não estou fazendo para a glória dele, que está meio desordenado aqui, fora de lugar na minha vida? Deixa Deus falar com vocês. E se você responder dizendo assim, eu não tenho poder, pastora, para colocar isso em ordem, Bereshit Bará, Deus pode trazer a existência, o que for necessário. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque desde a eternidade o Senhor preparou essa noite para que nós estivéssemos aqui aprendendo, Senhor, nesse seminário da Igreja Batista Betel. Eita glória, muito obrigado, Senhor. Quarta-feira passada já foi uma bênção, essa quarta hoje está sendo uma bênção. Que o Senhor continue preservando, Senhor, a tua filha, pastora Raquel, para trazer ensinamento fresco, Senhor. E essa palavra, Pai, que é penetrante em lugares aonde nem a ciência, nem a filosofia, nem a psicologia, nem a teologia conseguem entrar. Que essa palavra produza, como ela mesma disse, pastora Raquel, cura nas nossas vidas. Ao meditarmos, ao aprendermos, que haja cura, Senhor. É o que desejamos de todo o nosso coração. Me traz à memória como ela disse aqui mesmo, Senhor, quando entrei no seminário para estudar junto com ela, quanta cura eu tive ao estudar a Tua Palavra. Muito obrigado. Que haja mesmo aqui, Senhor, cura, libertação de cadeias religiosas, dogmáticas, culturais. Que haja, Senhor, um foco em ouvir, aprender e entender a Tua Palavra. Leva-nos em paz, meu Deus, a instante de semana abençoado, e que possamos, Senhor, estar contigo nesse tempo. Que o Teu amor, a graça do Teu Filho e as mais ricas consolações do Teu Santo Espírito sejam com cada um de nós, não só hoje, mas até a Tua volta. E todos digam amém. Deus abençoe. Amamos vocês. Deus abençoe.